Começa daqui a pouco o programa Uma História para Contar no blog do Pereira.net. O registro da memória de personagens importantes da história de Santa Terezinha, com a participação de pessoas ilustres e o que elas representam para o município, como figuram na sociedade e na política, seus feitos, detalhes de suas vidas e como conseguiram contribuir para a construção da cidade que temos hoje. Você confere aqui neste espaço destinado a abrigar a memória dos ilustres terezinhenses. Viva essas lembranças e experiências vividas dos nossos convidados aqui no blog do Pereira.net. Blog do Pereira.net. Começa daqui a pouco o programa Uma História para Contar no blog do Pereira.net. O registro da memória de personagens importantes da história de Santa Terezinha, com a participação de pessoas ilustres e o que elas representam para o município, como figuram na sociedade e na política, seus feitos, detalhes de suas vidas e como conseguiram contribuir para a construção da cidade que temos hoje. Você confere aqui neste espaço destinado a abrigar a memória dos ilustres terezinhenses. Viva essas lembranças e experiências vividas dos nossos convidados aqui no blog do Pereira.net. Começa daqui a pouco o programa Uma História para Contar no blog do Pereira.net. O registro da memória de personagens importantes da história de Santa Terezinha, com a participação de pessoas ilustres e o que elas representam para o município, como figuram na sociedade e na política, seus feitos, detalhes de suas vidas e como conseguiram contribuir para a construção da cidade que temos hoje. Você confere aqui neste espaço destinado a abrigar a memória dos ilustres terezinhenses. Viva essas lembranças e experiências vividas dos nossos convidados aqui no blog do Pereira.net. Começa daqui a pouco o programa Uma História para Contar no blog do Pereira.net. O registro da memória de personagens importantes da história de Santa Terezinha, com a participação de pessoas ilustres e o que elas representam para o município, como figuram na sociedade e na política, seus feitos, detalhes de suas vidas e como conseguiram contribuir para a construção da cidade que temos hoje. Você confere aqui neste espaço destinado a abrigar a memória dos ilustres terezinhenses. Viva essas lembranças e experiências vividas dos nossos convidados aqui no blog do Pereira.net. Nas histórias do sertão, ninguém pisa o meu valor, porque eu conto todas elas de vista. Olá, você que está em casa, bom dia para todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Uma História para Contar, hoje com a participação dessa ilustre pessoa, Eduardo Oliveira, nosso professor, comerciante, empreendedor. Comerciante, eu me lembro até que Eduardo tinha uma bodeguinha naquele tempo ali por trás da matriz, na casa da sua saudosa mãe,
Dona Nazinha. Oliveira, seja bem-vindo, Oliveira. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Obrigado, Pereira, pelo convite, e aqui eu estou à disposição. Pode perguntar o que você achar necessário. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine sempre. Ok, Oliveira. É bom lembrar que os nossos internautas podem participar do nosso programa através da plataforma do Blog do Pereira, através também das nossas mídias sociais. São 3 canais no Facebook, 2 canais no WhatsApp, nós temos o Telegram, nós temos o Instagram, o LinkedIn para os profissionais da comunicação e também o YouTube. É bom lembrar a vocês que os links estão na descrição da nossa transmissão na plataforma do blog do Pereira.net. E é bom lembrar também que vocês têm a opção de ter o blog na palma da mão de vocês. É só baixar o nosso aplicativo e instalar no seu Android, que você vai ter o blog do Pereira aí no seu celular, na sua mão, para você acessar quando quiser. Lembrando que é de graça, você não paga absolutamente nada, certo? Os links estão aí na transmissão do blog do Pereira.net. Oliveira, antes da gente começar aqui a conversar, o nosso bate-papo, já tem pessoas aí nos assistindo, né? A Jet Julian. Eu quero aqui agradecer a educação da EREM Santa Terezinha, da Escola Estadual aqui do nosso município, que professores inspirados nesse programa que foi criado pelo canal, começaram a dar fazer trabalhos com os alunos, dando a incumbência a eles, deles procurar informações sobre pessoas aqui do nosso município, que contribuíram para a história do município, e fazer esses trabalhos, esses projetos e apresentar na escola, pessoal do ensino médio. Então fica o meu agradecimento. Coisa boa, Oliveira, saber disso, que o programa está incentivando a educação do município, a incentivar seus alunos a conhecer mais sobre a nossa história, sobre o nosso público. Já está dizendo que o som está ruim. Deixa eu conferir aqui, Jetson, o som está ruim mesmo. Dá uma conferida aqui no áudio. A gente aqui está chegando ótimo, tá? Da Jet Julian. Eduardo, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso programa História para Contar e nos conte um pouco aí da sua vida. Você é filho de quem e vem da onde? Pois é, com alegria, Pereira, que eu participo deste programa. Parabenizo também a EREM Santa Terezinha por essa iniciativa de incentivar seus alunos a descobrirem a verdadeira história de Santa Terezinha. Nós temos muitas coisas importantes para descobrir e para conhecer. Pegando a sua deixa, eu quando fui fazer minha pós-graduação, eu ia falar sobre a origem de Santa Terezinha. Só que quando eu fui nas fontes para procurar as informações, infelizmente não existe nada registrado. Aí fica difícil você contar uma história sem ter uma fonte específica que lhe forneça esses dados. Eu me lembro que até Eduardo me citou uma vez que tinha a ideia de até escrever um livro sobre a história de Santa Terezinha, mas só que não existem informações suficientes, né, Oliveira? É verdade, eu até comecei escrevendo esse livro, cheguei a uns 33% aproximadamente da história, mas aí, por uma fatalidade, eu acho que pela vontade de Deus, foi a época em que mamãe fez a Páscoa, a passagem dela, e por isso, por esta razão, eu fiquei abatido, não era para mim menor acontecer, e por enquanto está amortizado, mas quem sabe um dia. Mas respondendo à sua pergunta, graças a Deus, eu nasci aqui em Santa Terezinha, meus pais Salomão Ferreira e Dona Nazinha, semi-analfabetos, agricultores, pobres, economicamente falando,
não, graças a Deus, não chegou a faltar o básico na nossa mesa, mas mesmo assim o básico era limitado. Não dava para comer à vontade. Tinha um limite, porque a feira que se fazia na segunda só dava muitas vezes para chegar às vezes até o sábado e apertando um pouquinho no domingo, e esperava a segunda acontecer. Mas graças a Deus, há pessoas pobres, simples, trabalhadoras, e que para mim deixaram um legado muito grande, muito significativo, que é a fé, a honestidade, o trabalho e, acima de tudo, a confiança em Deus. E assim Eduardo foi criado e está vivendo até hoje, graças a Deus. E como o Eduardo começou a estudar? A gente sabe que naquele tempo as coisas eram muito difíceis, né? Era mais difícil as coisas naquele tempo. Como foi aí, se deu o ensino médio, como foi para a faculdade? O senhor é formado em História, né? Graças a Deus. Veja bem, quando eu comecei a estudar lá nos anos 60, 63, 64 aproximadamente, era na Escola Santa Terezinha, a EREM hoje. Me recordo ainda de algumas professoras como Dona Ivete, a afinada Gracinha, Dona Vilani Melo, que era na época a diretora da escola, e eu comecei a fazer o meu primário ali, e fiz, no caso, até a 4ª série primária, na Escola Santa Terezinha. Depois, aí eu fui para a Escola José Paulino de Siqueira, que naquela época se fazia o admissão. Admissão. Era um ano todinho, para quem não sabe, era um ano todinho de preparação. A professora era Dona Maria de Seu Manuel do Saco, na popularidade como é conhecida, que é viva ainda hoje, graças a Deus. Então, ela era a professora do admissão. E nós passamos o ano todinho se preparando. No final faria uma prova para ver se era aprovado ou não, para poder ingressar na 1ª série do curso ginasial, que hoje corresponde à 5ª série. Então, naquela época, para você ter uma ideia, alguns parceiros da época de sala de aula era Maria das Graças, era Francinete, esposa de Edivaldo, era Newton de Zé Pelado, que já está em outra dimensão, Dionis Costa, eram alguns que na época. E assim nós fomos. Fizemos o admissão com Dona Maria, uma parte foi aprovada, outros não. Aqueles que não foram aprovados teriam que repetir, e nós fomos para a 1ª série ginasial. E assim nós fizemos a 1ª, a 2ª, a 3ª, até chegar na 8ª série. Alguns professores da época, Maria Ferreira, Gilberto Alves, Geraldo Melo, que era professor de matemática, Gilberto era professor de inglês, a Maria Ferreira era professora de história, Manchuca era professora, Diva, a irmã dela, também era professora. Isso eram apenas alguns professores que nós tínhamos naquela época. E já chegando ao final de 7ª e 8ª série, para concluir o ginásio, tivemos a felicidade de estudar com o professor Zé Rabelo, que era a sumidade da época, até hoje respeitado pelo seu exemplo de trabalho. Então assim nós concluímos a 8ª série, em dezembro de 1974, foi a nossa festa de conclusão, porque naquela época só existiam 3 festas em Santa Terezinha: Dia das Mães, 7 de setembro e festa de conclusão. Quem não participasse dessas 3 festas não fazia parte da sociedade daquela época. Naquele tempo era assim, né? Então, formado... Aí concluí a 8ª série.
Naquela época, após concluir, fiquei sem estudar um ano, porque aqui em Santa Terezinha não existia o segundo grau. Aí veio aquele sonho, aquela vontade de ir para São Paulo. O grande sonho nordestino de arrumar alguns recursos para ter uma vida melhor e mais digna. E aí eu fui para São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Americana. E lá eu trabalhei com Ivanildo de Zezé Galo, com Vandelson, com Betinha de Sofia, né, Anchieta Menezes, Torora Vilebaldo e outros mais da época, como carpinteiro. Eu trabalho numa construção civil. Fiquei algum tempo, depois Dona Nazinha falou com Joca Balduino, que era o meu padrinho de batismo e era o prefeito da época. Mamãe falou com ele, falou da minha situação e do desejo que ela tinha que eu retornasse para Santa Terezinha. Aí ele disse, olha, eu não posso fazer muito, mas se ele quiser vir para cá trabalhar comigo e ganhar um salário mínimo, diga a ele que venha. Eu recebi essa carta, porque naquele tempo não existia telefone, carta. E para você ter uma ideia da dificuldade, uma carta para ir em São Paulo e voltar, ela levava 30 dias. Era uma dificuldade imensa. E você tinha que responder de imediato, porque você sabia que só 15 dias depois é que aquela pessoa destinada ia tomar conhecimento do conteúdo daquela carta. Eu recebi a carta com essa notícia numa terça-feira. Na quarta eu pedi demissão, na quinta eu viajei e no domingo cheguei aqui em Santa Terezinha. Porque naquele tempo era 3 dias de viagem, dia e noite direto. Estou entendendo. Aí vim para Santa Terezinha, comecei a trabalhar na prefeitura em 1978 e fiquei até o ano 2000. Até o ano 2000. Aí depois disso, quando eu cheguei, quando eu criança, eu tinha um sonho na vida, como toda criança hoje tem. Se você perguntar a uma criança, você quer ser o quê quando crescer? Ela vai dizer, eu quero ser vaqueiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser... talvez alguém possa até dizer isso. Mas eu tinha um sonho, e o meu sonho, Gilson, era na verdade ser professor. Juntando com meus colegas da época, que eles chamavam para brincar, entre aspas, brincar de casinha, eu até aceitava a proposta, mas desde que eu fosse o professor. Eu só queria ser professor. É tanto que eu digo hoje, existe o professor, a profissão por necessidade, e existe a profissão por vocação. E eu te digo, eu fui, graças a Deus, eu fui um professor por vocação. Quanto tempo em sala de aula, Oliveira? Foram apenas 30 anos só. Só isso? Só 30. Lecionando história. 30 anos. E eu vim embora de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar e o sonho de ser professor continuava. Até que um dia, Valdete, irmã de Ivanildo, ela fazia faculdade em Patos. E na época, tinha uma semana de prova. E um dia ela me chamou. Nós éramos amigos. Eu disse, Bardo, na próxima semana eu vou precisar passar a semana em Patos, porque eu vou fazer prova. Eu queria saber se você podia ficar no meu lugar para você passar o conteúdo para os alunos. Numa linguagem mais simples, você vai escrever, você vai copiar. Não precisa você se preocupar em explicar nada. Eu digo, tudo bem, farei isso. Aí eu fui. Foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida. Certo. Foi quando ela chamou. E eu fui, peguei o texto, me preparei, estudei. Naquela época não tinha energia elétrica na zona rural onde eu morava. Nem em Santa Terezinha tinha pouca coisa.
me preparei, estudei, decorei, na verdade, ainda hoje eu tenho o texto de inglês decorado daquela época. E fui para a sala de aula. E aí comecei trabalhando e dando a aula que ela tinha determinado, o conteúdo, repassando, explicando do meu jeito, da minha forma. E quando ela retornou, aí os alunos foram dizer, ela foi perguntar como é que tinha sido, se tinha tido algum problema, alguma coisa. E graças a Deus os alunos da época me elogiaram, né? Não, até pediram para eu ficar no lugar dela durante a semana. Eu digo, não, eu estou só substituindo. Para encurtar bem muito a história, outras vezes ela me pediu, até que quando chegou o final do ano, o diretor da escola, José Paulino, era Zé de Joca Balduino. Zé era o diretor e Bernadette, a sua irmã, era a vice. Aí ele disse, Eduardo, tem uma professora que vai ficar de férias, vai tirar uma licença-prêmio. Você quer ficar na vaga dela? Eu disse, quero. Eu disse, qual a disciplina? Ele disse, História. Eu disse, quero sim. Ele disse, pronto. Então, isso é a partir de fevereiro, viu? Que ela só vai a janeiro, agora é férias, e a partir de fevereiro, quando começar as aulas, aí você vem substituir ela. Eu digo, tá ótimo, tá certo. E assim aconteceu. Eu fui substituir essa professora, e a minha primeira aula de História foi num dia de terça-feira, no dia 1º de fevereiro de 1979. E o assunto era as capitanias hereditárias. A minha primeira aula começava naquele dia, a 1h10 da tarde, porque a aula era de 40 minutos. As aulas começavam de 12h30, a primeira aula terminava 1h10 e a partir daí eu comecei a minha primeira aula. E para encurtar bem muita história, essa foi a minha primeira entrada na sala de aula e eu fiquei durante 30 anos com a disciplina História. Trabalhei com várias outras disciplinas, mas História eu passei 30 anos. Eu sou uma das pessoas que foi seu aluno. Pessoal já participando, Genilda, Mota, bom dia, Getúlia, Isaac Santos, Dalva Lima, bom dia, estou ouvindo de São Paulo, Taboão da Serra. Taboão da Serra. Tenho muito orgulho de ter sido Eduardo como professor, um excelente professor. Muito obrigado. Evaldo Machado. Ô, Evaldo, um abraço, meu irmão. Marluz Carvalho, Neide Santos, parabenizando aqui, Janei Brito. Um amigo, Alci, Alcileide. Esse é o cara a quem tenho grande admiração e respeito. História de exemplo, grande homem. Naninha Xavier, irmã de Marisa. Ivone Brito, professor muito inteligente. Muito obrigado, Ivone. O pessoal pode estar assim ouvindo um barulho assim ao fundo da nossa transmissão. É o vento, está ventando bastante aqui hoje. Aí tem aí os pés de plantas que dá essa sensação de... Né? Eduardo, sim. Você 30 anos na sala de aula, mas chegou a ser diretor aqui da Escola José Paulino, né? Qual foi o ano, lembra? Se recorda? Na verdade, a direção eu nunca assumi, não. Certo. Eu fui na época chamado vice-diretor. Foi quando o seu Afonso foi eleito prefeito a última vez. Ele nomeou Analice como diretora da escola e me convidou, porque naquela época não era feito concurso, nem provas, nem nada, era um cargo meramente de confiança, e ele vendo o meu trabalho, o meu desejo, o meu empenho na função, ele me chamou.
para ser o vice-diretor. Analista diretora, Eduardo, vice-diretor. E eu fiquei durante 4 anos no último mandato de seu Afonso. Analice era a diretora e eu o vice-diretor. Porém, naquela época, a Analice estava fazendo faculdade em Patos. Aí ela disse assim: Eduardo, eu vou ficar como diretora durante o dia e à noite eu preciso ir para Patos, então você toma conta. E assim aconteceu. E como você disse agora, e muitas pessoas pensam que na verdade eu fui diretor. Quer dizer, eu estava como diretor, como responsável, mas na verdade a minha função específica era vice-diretor, que Lourdinha Dionísio era a secretária da Escola José Paulino, aquela antiga escola que ainda funcionava ali hoje, onde é a maternidade. Tinha até o Salão Nobre, que era apenas uma sala onde acontecia as festas da época. Se fazia as festas, é verdade. Cleide Lima, bom dia, saudades da minha terra, abraço para todos daí. Cleide Lima, participação de Jean Carvalho, parabéns, Eduardo, Jesus te abençoe. Nós sabemos que o senhor sempre foi uma pessoa muito ligada à educação aqui em Santa Terezinha. E como empreendedor, como surgiu a ideia de ampliar mais ainda a educação de Santa Terezinha com o Colégio Nova Conquista, Eduardo? É verdade, eu dediquei, na verdade, Gilson, a minha vida à educação. A educação municipal. Eu me liguei muito ao município. E é tanto que esqueci até um pouco de mim mesmo. Por exemplo, no último concurso para professor, eu estava tão ligado ao município, que me esqueci de mim mesmo, de me preparar para o concurso. É tanto que eu fiz e não fui aprovado. Por quê? Eu estava mais voltado para a educação local. Quando eu fui convidado por Zé de Joca para ensinar, eu pensei comigo, eu só tenho a 8ª série. E eu vou ensinar na 5ª. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que arrumar bagagem, eu tenho que arrumar conhecimento. Aí, como aqui não existia o 2º grau, eu fui estudar o curso técnico em contabilidade em Itabira. Bona de Joca era o motorista de uma caminhoneta que levava a gente. E uma certa vez nós fomos, e quando chegamos ali no Saco do Capim, a caminhoneta atolou. Nós fomos atrás de uma junta de boi na casa de Zé Pelado para encurtar a história. Nós chegamos em Itabira com as calças arregaçadas até o joelho, todos melados de lama, porque íamos fazer uma prova e a professora disse: eu não aceito porque vocês chegaram atrasados. Eita! E aí, o que é que deu? Não aceitou, não. Não aceitou, perderam a viagem. Não aceitou e fazer como outro. Teve que marcar um outro dia para poder fazer a prova, porque ela não aceitou, porque chegamos atrasados. Mas aí é o seguinte, nós fomos para Itabira, porque eu senti a necessidade de melhorar a minha bagagem cultural para poder ensinar. Fomos para Itabira, estudamos um ano. No mesmo ano, o colégio fechou. Fomos transferidos para São José do Egito. E aí conseguimos concluir o 2º grau em São José do Egito, 1982. Terminei o 2º grau. Fui para Patos fazer vestibular. Tentei uma vez, não consegui. Aí tentei a 2ª, também não consegui. Aí eu vou estudar. Aí fui fazer a terceiro vestibular. Fiz o 3º vestibular e também não passei. Eu digo, não tem problema, vamos estudar mais um pouco. Aí estudei e fiz o 4º vestibular. No 4º, graças a Deus, eu fui aprovado em 21º lugar e na época eu tirei 886 pontos para poder passar. Graças a Deus fiz a faculdade
terminei essa faculdade em junho de 92 e depois fiz a pós-graduação em Afogados da Ingazeira, já com os professores da UFPE vindo de Recife para Afogados. Aí a coisa já estava bem mais fácil. Mas o início, a trajetória, foi muito difícil. Vendo a necessidade da educação melhorar a nível de município, porque na época só existia a escola estadual e a escola municipal. Tinha uma escola particular, que era a escola Diana de Nozini, que funcionava precariamente numa residência, e alguns amigos me incentivaram para que eu criasse uma escola particular. E aí eu comecei montando essa ideia, peguei os recursos financeiros que tinha ao longo do tempo, todas as economias, e comecei a construção do colégio. 1900, retifico, 2002 eu comecei a construção. E 2004 eu comecei já com apenas 4 salas, mas comecei. Graças a Deus. Aí foi ampliando, né? Hoje, ainda continuo trabalhando, ainda continuo construindo o colégio, mas hoje, graças a Deus, ele já está bastante desenvolvido e nós temos lá desde o pré até o 9º ano. Graças a Deus, hoje nós temos pessoas. O Yuri, por exemplo, de Coi Rocha, está terminando medicina, já está no período residência, fazendo residência, fez todo o primário dele, vamos dizer, como a gente chama, na nossa escola. Temos já advogados, já temos várias profissões de pessoas que foram alunos da nossa escola. Então isso para nós é um privilégio. Temos odontóloga, temos otorrino. Pessoas que já estudantes que já passaram por lá, né? Que passaram por lá. Então para nós é uma satisfação, é uma alegria e é um sonho realizado por nós, que nós continuamos trabalhando na perspectiva de melhorar a educação cada vez mais. Mas muito bem, Oliveira. Onde foi que eu parei? Você falou sobre a educação do desejo. Aqui, Jeane Carvalho, parabéns. Eduardo, Jesus te abençoe. Edgar Júnior, Eduardo é um exemplo de um cidadão de bem, de moral. Parabéns. Jane Cleide assistindo. Nadine Galana. Eduardo Oliveira, pessoa do meu coração, grande homem, patrão, padrinho, pai e ainda amigo. Mora em meu coração. Obrigado, Nadine. Marindalva Conceição. Eita, Eduardo, você tem muito o que contar, meu amigo, parabéns. Luiz Badículo Lima, um abraço, Luiz. Abraço, Silvio Eduardo. Edivan Farias, bom dia, potência. Participação aqui no WhatsApp. Bom dia, amigos, estou assistindo e gostando da entrevista. Eduardo é uma pessoa que admiro muito. Vamos ver quem fala, Eduardo? Sim. Jamile Nunes. Sim, conheço, sim. Conhece, né? Muito bem. Então, Oliveira, o senhor... Você. Pode chamar de você. Tranquilo. Então você, voltando um pouco, antes do Colégio Nova Conquista, você falando aí das festas, que era obrigação da sociedade participar daquelas festas. A universitária eu era muito moço ainda naquele tempo, ainda sou hoje, mas naquele tempo era mais. E eu me recordo que o senhor sempre esteve à frente ali da festa universitária. Eu lembro de Assis também, naquele tempo que participava. Sim. Lembro de mais algumas pessoas que participavam daquela... A festa universitária, nós fizemos uma reunião, eu, Moacir, Tonton, de Assis, Direma, Ari Kennedy, Isa de Zé Nicolau e outras pessoas mais. Então nós vimos a necessidade de criar uma festa meramente voltada para a cultura.
São José do Egito sempre fez uma tradicional festa universitária. E nós dissemos, olha, nós não temos a capacidade de fazer uma festa tal qual São José do Egito, mas vamos fazer de acordo com as nossas possibilidades. E aí nós conseguimos, na verdade, fazer a primeira festa. E a primeira nós conseguimos trazer aquelas culturas tradicionais como a corrida de jegue, a subida ao pau de sebo, me recordo, a corrida do saco, a corrida do ovo, né? Concurso de redação. Eu estava dentro de um saco daquele correndo atrás do ovo. Tá vendo? Quer dizer, então graças a Deus nós fizemos a primeira festa, nós fizemos de um dia. A segunda festa nós fizemos em 2 dias. A terceira festa nós fizemos de 3 dias. A quarta festa nós fizemos de 3 dias de novo. Porém, para você ter um termo de comparação, no mesmo ano em que nós, universitários da época, nós fizemos aqui uma festa de arromba. Nós éramos 7 pessoas na organização desta festa. Enquanto São José do Egito tinha uma equipe de 96. Só tinham 7 universitários à frente? 7 universitários fazendo a festa. Conseguimos fazer 4. E o mais difícil, Pereira, da época, era ir atrás de recursos, de patrocinadores. Muitas vezes a gente tirava dinheiro do bolso para investir em determinadas atividades. Mas graças a Deus nós ainda conseguimos fazer 4. Repito, nesse ano em que nós fizemos a quarta festa universitária, 3 dias de festa, começava de 7 horas da manhã e ia para 7, 8, 10 da noite. Enquanto nós éramos 7, São José do Egito realizava uma mesma festa com uma equipe de 96. Oliveira, então a festa acabou por que mesmo? Foi devido assim ter pouca gente para desempenhar as atividades e serviços? Porque eu me recordo que de Assis, de Dona Jovem, ele carregava um absurdo de coisas nas costas, um esforço tremendo, que eu, muito jovem naquele tempo, ficava olhando assim, eu digo, esse aí tem boa vontade. Acabou realmente por quê? É verdade absoluta. Porque nós fizemos as 4 festas no período em que nós éramos universitários. Terminou a nossa faculdade, nós tentamos fazer uma reunião para que outros universitários, aqueles que estavam fazendo faculdade, dessem continuidade. Fizemos ainda umas 2 ou 3 reuniões, mas aí eles não quiseram. Nós, na sala de aula, trabalhando constantemente, não tínhamos tempo para organizar. Aí por isso, quando a gente parou, aí os outros também pararam e não continuaram. Porque para mim, particularmente, era muito difícil. Por quê? Eu passei 21 anos trabalhando na prefeitura. Esses 21 anos eu passei sem tirar uma férias. Nunca tirei uma férias na prefeitura. O meu trabalho na prefeitura era na parte da manhã. Na parte da tarde e na parte da noite, eu trabalhava na sala de aula. Aí você veja que sobrava o quê? Se de manhã eu estava na prefeitura, se a tarde toda eu estava na sala de aula e à noite também, eu não tinha tempo para cuidar de outras coisas. A função seria de quem já tivesse na universidade, né? Tocar Exato. a festa para frente. Né? Exatamente. Então, nós ainda conseguimos fazer algumas reuniões, dando apoio, mas que eles estivessem à frente. Quem estava na época não quis assumir e a festa parou por aí. Só fizemos 4. Eu me recordando do que Eduardo estava falando a respeito da antiga escola José Paulino de Siqueira, que ficava ali, onde o hospital já existia ali, né, Oliveira? Sim, a maternidade. A maternidade, né? É. Naquele tempo era a maternidade, hoje é um hospital de pequeno porte. Sim. Depois foi ampliado um pouquinho, pegando aquele espaço ali onde ficava a escola municipal.
E naqueles tempos eu me recordo que uma das maiores festas que tinham aqui em Santa Terezinha era o 7 de setembro. Eu me recordo que nossas mães colocavam a gente para marchar, e Eduardo já era maestro da banda marcial daquele tempo. Como foi essa experiência à frente das bandas marciais aqui de Santa Terezinha? Que é uma paixão que eu sei que você tem. Isso é um amor antigo. Eu nunca estudei música, eu nunca tive um professor para dizer assim, Eduardo, é preciso fazer assim e assado. Eu prestava muito atenção no que os outros faziam e eu comecei a, pela força de vontade, me introduzir. Primeiro eu entrei na banda como componente. Ailton de João Grande foi um parceiro meu, Assis de Lourinha foi outro parceiro meu, Antônio Buga era outro parceiro. Mita também, né? Mita tocava corneta divinamente bem. Né? João Foen era um dos maiores tocador de banda, principalmente vamos dizer, no tarol. E outros. Então eu fui despertando aquela vontade e aquele interesse, e um dia faltou o maestro. O maestro adoeceu, não pôde vir. Aí o diretor disse, na época, o diretor disse, olha, tem que ser alguém. Você, Eduardo, bote o desfile para acontecer. Pelo menos o ensaio de hoje. Eu digo, tá certo. Vamos lá, menino. Aí comecei e disse, não, quando terminou o desfile, disse, parabéns, você está contratado. Você já é o maestro da banda. Aí eu disse, mas eu, assim... Anos 80, mais ou menos? Anos 80. Anos 80. Nos anos 80 eu comecei, fui até os anos 90, e no ano 2000, depois de lá para cá, os desfiles não aconteceram mais, até que eu criei a minha própria banda no Colégio Nova Conquista, que botei o nome Banda Marcial Professor Moacir Ferreira de Vasconcelos, uma homenagem ao meu amigo que se foi para outra dimensão, que nós éramos muito amigos, se demos muito bem durante toda a vida, e eu quis fazer uma homenagem a ele. Naquele tempo, aqui em Santa Terezinha, não tinha esse negócio de banda musical, bandas... Era naquele tempo de conjunto. Quem é da minha idade, 40 e poucos anos, se recorda que o 7 de setembro realmente fazia a diferença. Mas eu vou te fazer uma pergunta para olhar a participação dos nossos internautas. Por que o 7 de setembro ele não é mais aquela festa que era antes aqui em Santa Terezinha, Oliveira? Por que assim, o 7 de setembro ele perdeu força? Oliveira me responde quando eu falar aqui em Lúcia Ferreira, muito bom dia, Jesus abençoe abundantemente vocês. Quem mais? Um abraço aí a Lúcia Ferreira, Edivan Farinhas. Eduardo já pensou em implementar um grande curso de informática na CNC? Uma boa pergunta, Edivan Farias. Mesmo porque, Eduardo, como educador, eu me lembro que ele tinha a escola de datilografia. Datilografia, a gente era estudando. Eu me lembro até ainda do treinamento. Dos exercícios. Depois a escola de informática. Aqui em Santa Terezinha, nós não temos escola de informática. E por incrível que pareça, minha gente, a gente tem um contato muito bom com os jovens, e tem deles que tem uma dificuldade imensa em trabalhar com um computador. Eles conhecem muito disso aqui, celular. Eu tive até que ligar o meu agora, com o pessoal ligando para mim, eu sempre atender. Eles conhecem muito de celular, mas quando vão fazer um trabalho, por exemplo, em um banco de dados, alguma coisa desse tipo, ou então trabalhar de forma profissional com o outro, com Excel, eles têm uma dificuldade imensa. E Santa Terezinha não tem um curso de informática. Foi boa a pergunta de Edivan Farias. Realmente a pergunta de Edivan é pertinente para o momento. Eu criei nos anos
especificamente em 86, 85 no caso, eu criei em 85 uma escola de datilografia, que era aquela escola tradicional para ensinar alguém a digitar, a datilografar, a escrever um texto, porque computador naquela época não existia para nós. Para nós não. Quando eu entrei na prefeitura, eu fiz um curso, o professor era seu Lula, que era o diretor da escola José Paulino, e fazendo o curso, quando eu entrei na prefeitura, bati as paradas. Por quê? Porque não tinha quem digitasse. E modéstia à parte, eu aprendi e digitava bem. Então, o curso da datilografia para mim foi fundamental para o meu desenvolvimento e o meu trabalho na prefeitura. Então eu criei essa escola e ela foi até os anos 96, 97, quando surgiu o computador para nós, a computação. Eu tinha escola, Gilson, de datilografia aqui em Santa Terezinha, que era a matriz. Eu tinha em São José do Egito, eu tinha uma outra em Itapetim, eu tinha uma outra em Palmeira e estava criando uma em Matureia. Na época eu tinha 63 máquinas de datilografia. Era o preço mais ou menos razoável de um computador hoje? Não recorda não, né? Não dá para fazer. Se juntar tudo, talvez sim. Então é o seguinte, eu fui até os anos 96, 97. Na época, eu tinha um sítiozinho aqui próximo, eu chamava a Fazenda Supapo, porque era na base do Solabanco. Eu tive que vender 3 vacas para comprar um computador, que na época custou R$5.100. Então, por que eu fui para a computação? Porque eu cheguei ao final de 85, na época, teve época de eu ter 60 alunos aqui em Santa Terezinha. 60. Só aqui, em Santa Terezinha. Em 95, eu terminei o ano com 3 alunos. Porque eles estavam saindo do curso de datilografia e indo para o computador. Aí eu senti a necessidade, ou eu mudava, ou eu fechava a escola de datilografia. Fui na minha contadora, que é Maria do Carmo, e fiz uma alteração da razão social, que antes era Escola de Datilografia Santa Ana. Falei com ela e nós alteramos a razão social. Ao invés de Escola de Datilografia, ficou Escola de Computação Santa Ana. Fui levando até os anos, até a era 2000, 2010. Quando eu parei, de novo, porque faltou aluno. Porque o aluno queria vir para a aula, mas ele não queria receber as instruções para a computação. Ele queria entrar no tempo Orkut, né? Queria entrar no Orkut, ficar conversando, brincando. Resultado. Para quem não se recorda, o Orkut, vamos supor hoje que WhatsApp. É o WhatsApp. Ainda me lembro do Orkut, me recordo. É o que vale o WhatsApp hoje. Mas, para isso tudo, para responder a Edivan, a pergunta de Edivan, é claro que hoje, como não existe mais uma escola de informática, hoje os alunos estão procurando. E eu estou dizendo, não, hoje eu não tenho. Por quê? Porque na época eu tinha o professor, mas eu não tinha o aluno. Hoje tem o aluno, mas não tem o professor. Então eu estou pensando em breve, se Deus quiser, montar um laboratório de informática na minha escola, para poder, na verdade, oferecer esse curso que a Edivan propôs para o nosso alunado. Eu te perguntava por que o 7 de setembro perdeu força. O 7 de setembro foi perdendo força porque ficou muitos anos sem fazerem. Na proporção que você não faz
nada pela cultura, o pessoal vai se acomodando. Então, Santa Teresinha deixou por vários anos sem fazer o desfile. Então, tinha aluno que não tinha o menor interesse em participar do desfile. Até que um dia eu chamei minha equipe, a equipe do CNC, e eu disse, olha, eu vou comprar uma banda e nós vamos voltar a fazer o desfile de 7 de setembro. Vocês topam, vocês me ajudam, porque uma andorinha só não faz verão. Então eu preciso de alguém para me auxiliar, para me ajudar. E graças a Deus, modéstia à parte, hoje eu tenho uma equipe muito boa no CNC. E assim aconteceu. Graças a Deus, nós conseguimos resgatar isso que estava adormecido. Tem alguém por aí que diz que foi fulano, foi cicrano, foi beltrano. Não, não foi não. Na verdade, quem resgatou o desfile em Santa Teresinha foi a equipe do CNC. Graças a Deus, é tanto que depois que eu comecei, aí fui chamando. Chamei o município, eu chamei o estado, eu chamei as escolas do município, as escolas da zona rural para participar. Eu chamei a escola Tobias Nunes da Vila do Tigre para participar e eles participaram. Paramos esses 2 últimos anos por causa da pandemia. Mas senão, nós estávamos aí batendo as paradas, como graças a Deus nós batemos no último desfile que nós conseguimos realizar. Vamos mudar agora um pouco de assunto, falamos bastante sobre educação, vamos falar um pouco agora sobre fé. Nós sabemos que Eduardo ele é uma pessoa, sempre foi muito ligado à religião, sempre foi um católico efervescente. Dona Nazinha puxava a orelha naquele tempo, né? Também. Mamãe dizia assim, vá se lavar, para a gente ir para a igreja. Não era tomar banho, não, era se lavar. Era banhar os pés e o rosto e as mãos e estava tudo certo. Eu digo, mas eu não estou com vontade de ir para a igreja. Ela dizia assim, eu não estou perguntando se você está com vontade, eu estou dizendo que vá se banhar para nós ir para a missa. E nós saímos daqui do Mulungu para Imaculada a pé. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pelo homem que hoje eu sou, principalmente a Dona Nazinha, que ela me conduziu, ela me orientou, ela me deu apoio, ela me deu umas lapadas com um cipózinho que ela tinha. A gente chama com um cipó rabo de cavalo, que eu nunca vi um bicho doer daquele tanto. E nessas lapadas construiu o ser humano que hoje eu sou. Ela ia comigo, ela dava o exemplo. A minha primeira comunhão, aí eu fui para a Imaculada, a pé, fomos a pé e voltamos a pé. Ela disse, a gente tem que fazer como penitência, como agradecimento a Deus. E assim eu fiz. Toda a vida eu gostei muito da igreja. Alguém me vê hoje na igreja e diz assim, não, ele está começando agora. Não, eu já tenho 50 anos de participação na Igreja Católica Apostólica Romana. Dos movimentos de EJC, de PMP, eu participei de todos, graças a Deus. Como uma pessoa assídua, um católico assíduo, Eduardo se recorda, já está há 50 anos participando da vida religiosa aqui em Santa Teresinha, se lembra como é que os padres vinham celebrar naquele tempo aqui em Santa Teresinha, Oliveira? Recorda de alguma coisa ainda daquela? As primeiras missas, propriamente dita, lá nos anos, eu não era nascido nessa época ainda, só vim nascer um pouco depois, mas lá nos anos 30, os anos 40, as dificuldades eram muito grandes, porque não existia transporte. O padre que atendia aqui era o Monsenhor Sebastião Ferreira Rabelo, e ele marcava uma data, não era constantemente, não era todo mês, mas ele marcava uma data e dizia, tal dia eu vou celebrar em Santa Teresinha. E assim, ele tinha um animal,
mandava selar o animal, preparava, saía de São José do Egito e vinha para cá. Pela distância, pela dificuldade, pelo tempo que era consumido para poder chegar, ele chegava num certo meio, já tinha uma casa certa, já tinha uma pessoa esperando por ele, ele descia do animal, ia almoçar, depois ia ter aquele famoso cochilozinho na rede, e depois montava no animal e vinha para Santa Teresinha. Celebrava, dormia e no outro dia fazia o retorno. Isso lá para os anos 40, início dos anos 50, era assim. Lá para os anos 60 e 70, aí eu já recordo mais um pouco, que era Padre Egídio, na época, o nosso bispo hoje, ele era o padre, e ele vinha celebrar uma vez por mês, tinha um fusquinha azul, vinha, deixava o fusquinha por trás da igreja, onde hoje lá é minha casa, celebrava, confessava, fazia todo o trabalho, dormia, ou melhor, ele almoçava e jantava na casa de seu Pedro Bernardo e vinha dormir num quartinho que tinha por trás da igreja. Nossa. Era assim. Era lá nos anos 70. Lá nos anos 70. Então quem foi o primeiro padre residente aqui de Santa Teresinha, Oliveira? Residente, para dizer assim, Santa Teresinha tem um padre residindo da paróquia hoje. O primeiro padre daqui, na verdade, foi Padre Jorge Adejan da Silva Leite, que ficou durante 12 anos aqui na nossa paróquia, e ele foi nosso primeiro pároco. A gente conversando em outras ocasiões, foi uma dificuldade para o bispo confiar em enviar um padre permanente aqui para Santa Teresinha. Nos conta essa história, ela é bem interessante essa história. Porque na época o bispo era Dom Francisco. E aí se reuniu algumas pessoas e foram pedir ao bispo para botar um padre permanente para criar a paróquia em Santa Teresinha. E eu me lembro que na época foi seu Pedro Bernardo, ele foi, seu Joca Israel, seu Afonso, que era o prefeito na época, Danda Martins também estava, Caboclo. Por falar em Caboclo, ele hoje está aniversariando, 84 anos. Nossa, felicidade, Caboclo. Um abraço, Caboclo, um abraço, que Deus te abençoe e te proteja. É uma grande figura. Eu tenho uma admiração e um respeito por essa criatura imenso. Parabéns, que Deus te abençoe e te proteja. Então essas pessoas se reuniram e eu não sei porquê, me chamaram também. E eu fui. E quando nós chegamos em Afogados, conversa vai, conversa vem, aí o bispo disse: me diga uma coisa, Santa Teresinha tem condições de sustentar um padre e não deixar ele passar fome? Aí seu Afonso disse: tem. Eu prometo ao senhor que se o senhor botar um padre em Santa Teresinha para morar, ele não vai passar fome. Enquanto eu for prefeito, ele pode contar comigo. Aí o bispo disse: sim, mas você não vai ser prefeito toda a vida? E depois, como é que vai ser? Aí, os cidadãos de bem daquela época, como Danda Martins, como seu Pedro Bernardo, como Joca Israel, o Caboclo, que eu acabei de citar, eles não, nós, como integrantes da sociedade e representantes, a gente se responsabiliza. E aí, foi levado essa proposta de verdade ao bispo, e 3 meses depois ele mandou uma comunicação dizendo que tinha tomado a decisão, que iria criar a paróquia em Santa Teresinha, e criou e nomeou o Padre Jorge como sendo o primeiro padre. E assim ele ficou 12 anos. 12 anos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na participação rapidinho aqui do pessoal, Oliveira. Cristiano Mendes, aí é um grande homem da Terra Santa, um exemplo. Marlos Lúcio Carvalho, parabéns, Eduardo, pelo grande homem que você é. Alvânia Angelina, dando nosso bom dia. Charles Lustosa, vereador Charles Lustosa, Eduardo, parabéns pelo exemplo de cidadão. Eu tive que desligar o telefone que estava tocando, aí não chegou mais mensagem aqui pelo WhatsApp, mas eu vou religar
Vou religar agora, certo, minha gente? Eduardo está à frente da evolução da Terra Santa há muitos anos. Eu já procurei, não encontrei alguma imagem da nossa igreja como ela era antes de Padre Jorge fazer aquela reforma dela. Se recorda, né, daquela capelinha, né? Sim. E além dela, nós temos também assim a igreja de São José na sede do município. E como foi que foi construída aquela igreja de São José? Porque eu pergunto isso, porque depois que foi construída aquela igreja, que eu me lembro que teve muitas críticas na época, porque o pessoal dizia assim, mas rapaz, construir uma igreja no canto daquele que só tinha mata ali. Mas aquela igreja ali ajudou a cidade a se expandir. A cidade foi se expandindo mais para frente e foi crescendo. Então me conta essa história, Eduardo. Conta pra gente essa história. Veja bem, foi criada em Santa Terezinha a Vila Maria Lica. E a participação do povo da vila nas missas, nas celebrações, na festa da padroeira, por exemplo, era muito pequena. Aí Padre Jorge, um dia, eu e Caboclo, a gente estávamos na casa de Padre Jorge, na igreja mesmo, melhor dizendo, conversando, e Padre Jorge disse, vamos procurar um espaço que seja próximo da vila para a gente construir uma igreja, porque aí, tendo uma igreja mais próximo deles, pode ser que na verdade eles participem. E aí nós saímos, nós três, Padre Jorge, Caboclo e eu, saímos na cidade procurando um local, um terreno que fosse adequado. Até que nós chegamos naquele ponto, vimos vários, mas até que nós chegamos naquele ponto. Aí Padre Jorge disse, pronto, aqui é o ideal. Mas aí Caboclo foi e disse assim, mas Padre Jorge, veja a distância que nós estamos para a rua. A rua era até onde, Oliveira? A rua, a última rua que tinha nessa época era ali próximo do João Pedro, do pátio de João Pedro. Ali em Maria de Miguel. Era a última rua, com o Padre Giovanni. A casa de compadre Giovanni hoje era a última rua que tinha. Para lá não tinha mais nada não. Nada. Aí Padre Jorge viu o local e disse, pronto, esse terreno é de quem? Eu digo, não tenho certeza. Eu acho que talvez isso aqui ainda seja dos herdeiros de Pedro Bernardo. Quando nós fomos procurar saber, aí descobrimos que era, na verdade, o terreno pertencente à prefeitura. Foi falado com o vereador da época, o vereador falou com o prefeito, levou um projeto e a prefeitura fez uma doação para a matriz, para Santa Terezinha. E aí foi começada a construção e lá começou a construir, a levantar, e o ano passado fez 20 anos. O ano passado fez 20 anos que a capela foi construída. E faz 20 anos que a gente celebra lá. Eu celebrei a primeira vez sem ter coberta, só tinha as portas e não tinha nada de piso, no chão batido. No chão batido. Nós estamos com um pouco mais de 1 hora de programa, Oliveira, e tem tanta coisa para a gente conversar ainda, né? Um papo bom, a gente vai conversando, o tempo vai passando, mas vamos estender mais um pouquinho. Eu não sei de sua agenda hoje, Fique à vontade, seus compromissos. Fique à vontade. Vamos falar um pouco sobre a rádio comunitária aqui de Santa Terezinha. Eu, quando entrei na rádio comunitária, Eduardo Oliveira era o diretor. Por que, Oliveira, aquela rádio fechou, afinal? Naquela época que foi criada a rádio, eu trabalhava na Rádio Cultura em São José do Egito, AM 1320 kHz. Me lembro Fazia lá um programa todo domingo, tinha o patrocínio da Prefeitura e da Câmara. Padre Jorge sentiu a necessidade e me procurou para a gente criar uma rádio comunitária. O projeto foi avante, chamamos algumas pessoas para ajudar e foi criado a rádio.
Agora, nós cometemos um erro, eu digo nós porque eu estava inserido também no contexto, nós não nos preocupamos em fazer um registro no Ministério das Comunicações. Ficamos algum tempo no ar. Como o meu tempo era muito carregado pelo trabalho da prefeitura, pelo trabalho da sala de aula e mais a rádio, aí eu deixei de trabalhar na Rádio Cultura e vim para a Rádio Comunitária. Ficamos algum tempo, essa rádio foi crescendo e começou a incomodar algumas pessoas, donos de rádios por aí, que o povo deixaram de escutar a rádio de São José do Egito e deixaram de escutar a rádio de Afogados da Engazeira e passou a escutar a rádio de Santa Terezinha. E isso foi despertando um ciúme. E alguém por trás foi e denunciou. Houve uma grande manifestação na época e a federal veio e fechou várias rádios. Inclusive fechou Tabira, fechou São José do Egito, fechou Itapetim e fechou Santa Terezinha. Para resumir, todas as outras voltaram, a única que até hoje não voltou foi Santa Terezinha. E nós já tentamos reabrir essa rádio várias vezes, até criando novas associações. Você, a Darivan, eu sempre tive engajado, com outras pessoas também, e a gente fica preso na burocracia. Falta força política de Santa Terezinha, lá em Brasília, para reabrir essa rádio comunitária, Oliveira. Falta. Você acredita nisso? Falta. Acredito, e essa é a verdade. Porque o problema de Santa Terezinha não ter uma rádio, eu não vou dizer mais nem comunitária, uma rádio FM mesmo, para valer. O problema é o seguinte, Gilson: quem quer, não pode. Quem pode, não quer. Não quer. Por quê? Se não tiver, infelizmente, se não tiver um representante junto ao Ministério das Comunicações, não tem a liberação, não entra em funcionamento uma rádio registrada aqui em Santa Terezinha. A gente já bateu, a gente já pediu, alguém se comprometeu, diz que faz, mas não faz. Aí pronto, a gente fica com as mãos atadas, mas esse sonho não morreu. Não morreu. Ele continua vivo e eu espero que antes de eu partir desta para outra vida que me aguarda, a gente possa realizar esse sonho. Uma das soluções encontradas foi o lançamento, agora há pouco, da ST TV Web, não é isso? Que Eduardo também se engajou aí nesse projeto e está funcionando aí, com outras pessoas engajadas também. É verdade. Esse projeto da TV Web, da Rádio Web, melhor dizendo, simplificando, ele não necessita, propriamente dito, de tanta burocracia, de tanta documentação, de tanta coisa. Qualquer pessoa hoje, qualquer cidadão brasileiro que queira criar uma rádio web, ele tem como. Você, por exemplo, na hora que você criar, com o equipamento que você tem, o conhecimento que você tem, tudo, você cria de uma semana para outra. Então, esse foi um meio que nós encontramos para criar a rádio web. Porque Santa Terezinha hoje não tem um meio de comunicação. Então, essa comunicação, com exceção das redes sociais, que hoje está bem melhor, e antes era bem diferente, porque quando eu comecei a usar um microfone, ainda era na antiga difusora da prefeitura. E nós começávamos dizendo assim: este é o serviço de alto-falante, órgão informativo pertencente à prefeitura de Santa Terezinha. Essa difusora ficava ali de frente ao Banco do Brasil? Era, isso mesmo. Era, eu tinha um fio que vinha lá da prefeitura e ligava naquela difusora grande, né? E muitas vezes quebrava e eu botava uma escada nas costas e ia lá consertar. Eu me recordo dessa difusora ainda. Eduardo chegou a lançar uma pré-candidatura a prefeito aqui de Santa Terezinha. Depois não adiantou o processo.
pensa ainda em retomar essa candidatura no futuro? Eu, na verdade, Gilson, eu nunca disputei um cargo eletivo. Trabalhei com Joca Balduino, trabalhei com o seu Afonso 2 vezes, trabalhei com Danda Martins 2 vezes, eu digo vezes, 2 mandatos. Trabalhei com Adeval, então eu tive uma experiência de trabalho muito longa com os prefeitos. Entrava um, saía e eu permanecia no meu trabalho, graças a Deus. Então uma certa vez, um grupo de pessoas me procuraram e, conversando comigo, me propuseram apoio e eu digo, eu vou fazer um teste para ver como o povo me vê. Se eles querem, se eles me aceitam como candidato de uma mudança radical do sistema existente no município. E aí lancei para fazer uma análise minha própria, como é que o povo me via, como é que o povo me aceitava. E aí, quando lançou meu nome, teve alguns que apoiaram e teve outros que rejeitaram, e os que rejeitaram foram a maioria, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Já estou vendo que o senhor não vai, que você vai tentar novamente. Não. As pessoas me querem, as pessoas me aceitam e as pessoas frequentam e me chamam, e eles querem, na verdade, que eu continue rezando meus Pai Nosso, eu fazendo minhas celebrações, meus batizados, os casamentos e etc. Graças a Deus, porque você sabe, na política, Gilson, existem muita lama, existem coisas boas. Eu não posso aqui generalizar e dizer que tudo é perdido. Não, existem coisas muito boas dentro da política, mas existe também muita lama podre. E dentro desta lama existem algumas coisas que vão de encontro à minha formação, ao meu caráter, à minha dignidade. Tem coisas que jamais eu aceito. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Um cidadão disse, Eduardo, eu ouvi dizer que você é candidato a prefeito. Eu digo, talvez seja, vai depender do povo, se o povo quiser. Ele disse, olha, eu voto em você. Lá em casa são 3 votos, eu, fulano e Beltrano. Mas eu só voto se você me der uma bis. Você dá, eu digo, dou não. Dou não. Imagine se cada voto que alguém fosse votar em mim, eu tivesse que dar uma bis para ele. Eu vejo, na minha concepção, que o cidadão deve votar em alguém de livre e espontânea vontade, porque alguém é merecedor, é digno ou digna do seu voto, de voto de confiança. Eu desafio, Pereira, em toda a minha trajetória, qualquer um candidato de qualquer partido, de qualquer período da minha existência, que diga assim, Eduardo disse que votava em mim, mas pediu tal coisa. Eu desafio qualquer candidato de qualquer partido, de qualquer tempo, que diga, Eduardo me pediu tal coisa para votar em mim. Votei em todos eles, nunca votei escondido em ninguém. Todo mundo sabe em quem eu votava na época. Agora era um voto livre, independente, consciente, tranquilo. Por quê? Quem vende seu voto não tem autoridade, não tem dignidade, não tem autonomia para pedir nada ao político eleito. Porque ele já vendeu a sua dignidade. Entendeu? Então, isso que por essa razão, graças a Deus, o povo não me quiseram como político e eu cheguei até a criar um partido, mas fechei, acabei, desculpe, não quero. O dia de amanhã, só quem sabe é Deus. Política, quem quiser fazer, que faça. Eu não pretendo, estou fora. Não quero, de jeito nenhum. Exatamente. Então, Eduardo, o que é que falta para a gente encerrar a nossa entrevista?
O que é que falta assim para o município desenvolver mais? A mudança na personalidade das pessoas, a mudança de raciocínio das pessoas. O que, na sua opinião, o que é que falta para o município assim elevar mais o nível de município, de cidade? Consciência. Consciência. Vergonha. Caráter. Dignidade. Quando as pessoas agirem desta forma, quando as pessoas não venderem seu voto e votarem por consciência, por competência, aí a coisa realmente muda. Eu acho, me perdoe os políticos, não quero jamais citar nome de ninguém, mas eu acho que quando Santa Teresinha, um dia, quando Santa Teresinha decidir eleger, não um político, mas eleger um administrador, aí Santa Teresinha vai ter uma mudança significante. Por quê? Porque alguns políticos, quando tomam posse, eles vão muito comprometidos com A, com B, com C, com D, com isso, com aquilo, com outro. Eles já entram tão comprometidos que às vezes ele pode ter até a intenção, ele ou ela, ter a intenção de fazer algo diferente, mas diante do comprometimento, diante da politicagem, não é a política em si, porque a política em si ela é muito boa. A política, na verdade, ela é o bem comum, é fazer o bem sem escolher a quem. Agora, no dia que a população de Santa Teresinha tomar essa decisão e votar livre, independente, aí eu acredito que Santa Teresinha vai despontar. E eu espero muito, espero que Deus me ajude, que eu ainda esteja vivo nessa época para poder desfrutar desta alegria. Oliveira, prazer te receber aqui no programa o Povo do Blog, mais participação de Cristiana, a Vani Oliveira, graças a Deus, eu que o diga, sua digníssima esposa. A minha esposa. A Vani. Então, Oliveira, suas considerações finais. Foi um prazer lhe receber aqui no nosso estúdio, esse bate-papo. Eu sabia que ia ser um programa muito proveitoso, pela capacidade que a Eduardo tem de se comunicar, pelo o alto grau de conhecimento da história de Santa Teresinha que essa figura tem aqui no nosso município. Eu sabia que a gente ia ter um bom papo. Suas considerações finais e um prazer te receber aqui, amigo. Primeiro eu agradeço a Deus por estar aqui, poder participar do seu programa. Agradeço a você pela confiança a mim depositada em me convidar para que eu possa participar deste momento. É uma alegria. Como cidadão teresinense, eu me sinto privilegiado. Deus tem sido muito bom comigo. Eu tenho recebido mais do que eu mereço. Sou muito grato a Deus, muito grato, porque as dificuldades que eu passei na vida foram enormes. Eu não tenho vergonha do meu passado. Se tivesse, Gilson Pereira, que começar hoje, eu começaria tudo de novo. É claro que Jesus tem que me ajudar e me dar força, porque na idade que eu estou, não tenho vergonha de dizer que mamãe fazia bolacha preta e eu saía vendendo na rua. Eu não tenho vergonha de dizer que sou um ex-vendedor de picolé. Eu não tenho vergonha de dizer que sou um ex-trabalhador do alugado, na enxada. Não tenho vergonha de dizer que sou um ex-trabalhador de motor de agave. Por quê? Foram trabalhos dignos e que me fizeram crescer. Não tenho vergonha de dizer que sou um ex-botador de água de rua. 3 pessoas que muito me ajudaram na minha infância. Valdo da Carroça, Zumba, irmã de Caboclo, e João Zanoio, tem que chamar João Zanoio com ele, que esse ano eu fiz até a celebração de 30 dias da passagem dele para outra vida. Essas 3 pessoas me ajudaram muito na minha infância.
porque eu era carroceiro, eu vendia água na rua, e eles me ajudavam muitas vezes a encher a carroça, a ir buscar água na batinga, a descer com o jumento naquela pedra, ajudando ele. Então o meu trabalho, a minha vida, graças a Deus, se hoje eu cheguei aonde eu cheguei, tenho a minha independência, vivo do meu trabalho, e eu agradeço, eu tenho que agradecer muito a Deus, muito, muito, muito a Deus, por tudo. Dona Nazinha, para mim, é o meu grande esteio. O meu pai, eu perdi ele muito cedo. Eu tinha 10 anos de idade, quando o papai se foi, que o mês passado agora completou 55 anos que ele partiu para a outra vida. Então, mamãe foi o meu grande esteio. Eu senti muito, muito mesmo, quando mamãe se foi. Ainda hoje eu sinto. Tem dia que bate uma saudade assim que... A gente que perdeu as mães, quem perdeu você sabe, né? Você perdeu sua mamãe, você perdeu seu papai, você sabe muito bem. Então, a minha maior alegria hoje, Pereira, é a filha que eu tenho. Eduarda Vitória, para mim, é a minha princesa. Ela é minha alegria, é o meu sustentáculo. Agradeço muito a minha esposa pelo esforço, pelo carinho, pela dedicação, pelo trabalho que a gente vem conduzindo com a graça de Deus e formando a nossa filha, para que ela seja, na verdade, uma cidadã de bem. Então eu agradeço a todos os amigos, a todas as pessoas que confiaram em mim durante toda a minha trajetória. Se por acaso eu ofendi alguém, se eu maltratei, se eu prejudiquei, que eu acho que não, eu tenho a minha consciência, mas se eu fiz alguma coisa que desagradou alguém, eu peço desculpas. Peço desculpas com humildade. Não fiz pela intenção de magoar, de prejudicar de jeito nenhum. Se eu não pude ajudar, mas prejudicar, eu não tive essa intenção. Claro que eu errei na vida. Quem é que não erra? Qualquer pessoa, né, mano? Quem é que não erra? O próprio Jesus Cristo não conseguiu agradar a todo mundo. Quanto mais uma égua que nem eu. Né? Então, eu agradeço a todos, de um modo em geral, que me deram a oportunidade. Começando por Joca Balduino, lá nos anos 78, quando me convidou para trabalhar na prefeitura. A todos os outros demais que me deram a oportunidade, a cada um muito obrigado. Muito obrigado à sociedade teresinense, muito obrigado a você. E quando quiserem que eu esteja aqui, pode me convidar, que eu estarei à disposição. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que você continue sendo este homem digno que você é. Tive a felicidade de trabalhar muitos anos com seu pai, fomos parceiros de trabalho, fomos bons amigos, fomos compadres e ainda hoje continua sendo compadre Twitter, entendeu? Que nosso Senhor Jesus Cristo tenham eles, sua mãe, a minha mãe, seu pai, meu pai, lá no reino celestial, e vamos trabalhar para um dia a gente alcançar a glória de viver um dia nessa outra vida que nos espera. Antes de encerrar, Oliveira, eu encontrei essa imagem aqui, o pessoal de casa está vendo, para a gente vai entrar daqui a pouco por causa do delay, né? Mas nos fala aí dessa imagem para a gente encerrar. Eu vejo aqui Eduardo ainda muito novo, com o ex-prefeito Adeval Ferreira. Esse que aparece aí é Tenente Antenor, que era o responsável pela Junta do Serviço Militar aqui de Santa Terezinha. O pessoal de casa está vendo essa imagem. Aí, Oliveira, você recorda do que se trata essa imagem? Recordo com alegria. Essa imagem era numa entrega de reservistas que seu pai, com o padre Tuita, organizou. O tenente veio, Adeval era o prefeito na época, e eu fui o locutor. Naquela época eu era agente, né? Aí eu fui o locutor oficial do momento, e isso me recorda muito, é na praça, em frente da prefeitura. Eu tive muitos momentos
de tristeza, de decepção na vida. Mas eu tive também bons momentos na minha vida que me recorda muito, e um desses momentos é esse que você acaba de mostrar através desta fotografia. Pois é. Muito obrigado, Oliveira, pela sua participação. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado da nossa terceira edição do programa Uma História para Contar. O programa, você que perdeu, o programa vai ficar gravado no Facebook, está gravado na plataforma do blog, para que as futuras gerações de Santa Terezinha possam ter acesso a esse conteúdo, certo? E também está disponível também no nosso canal no YouTube. Só é você começar a nos seguir e você vai encontrar lá bastante conteúdo ligado aqui a Santa Terezinha. Oliveira, muito obrigado, que Deus te abençoe, Deus te proteja e até a nossa próxima oportunidade, amigo. Se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e proteja, dê saúde e paz a todos nós, para a gente continuar nesta caminhada em rumo à casa do Pai. Amém, meu irmão. Amém, amém. Termina agora o programa Uma História para Contar, no blog do Pereira.net. Obrigado a vocês que acompanharam a cultura viva, através de personagens que contribuem e marcam a história de Santa Terezinha, mantendo vivo o legado dessas pessoas e o que eles representam para o município, aqui no blog do Pereira.net.